eleitos antes da fundação do mundo. Efésios 1, versículo 4. Deus, em sua graça, condescende em levantar o véu que encobria os seus desígnios eternos a respeito daqueles que queriam unir um dia a sua própria glória e com a sua própria ventura. No entanto, o mistério da eleição fazia parte das profundezas de Deus, as quais só o Espírito podia aprofundar. 1 Coríntios 2, versículo 10. Deste modo, nós temos necessidade do seu auxílio para entrarmos um pouco na luz das revelações que Deus nos deu sobre o assunto da sua palavra. A palavra de Deus diz-nos que, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu em Cristo, com o fim de fazer de nós, seus filhos, seus herdeiros, co-herdeiros de Cristo, e nos tornar conformes à imagem de seu Filho. No seu perfeito conhecimento prévio de todas as coisas, Deus sabia que o homem se revoltaria contra si. Portanto, incluía nos seus desígnios eternos a obra da salvação que Cristo consumaria na cruz, de forma que os seus desígnios a respeito da eleição pudessem efetuar-se a despeito da desobediência do homem. Assim, a eleição e a redenção eram igualmente necessárias à realização dos propósitos divinos. Inseparáveis uma da outra, constituíam o duplo fundamento desse admirável propósito de Deus a respeito do homem. Uma e a outra põem em evidência a sua graça infinita. Com efeito, a escolha dos eleitos e a sua salvação são atos puramente da graça, mistério insondável do amor divino, devido ao qual, sem o compreendermos, nos prostramos em adoração. Como o salmista, nós podemos dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós. Salmo 126, versículo 3. Antes de nos alongarmos na nossa meditação sobre esse mistério, gostaria de fazer 3 observações. Primeiramente, convém recordar que o Filho era, como em todas as coisas, um com o Pai nos seus desígnios relativos à nossa eleição e à obra de redenção. Assim, embora os desígnios da graça de Deus remontassem à eternidade, é em Cristo que eles se tornam conhecidos, assim como é nele que encontram o seu cumprimento no tempo. É nele que possuímos todas as bênçãos. Fora dele nada temos, de sorte que se a nossa eleição é chamada, procedem de Deus. É nele, em Cristo, que somos eleitos, e pela graça de Cristo somos chamados. E isso faz de nós os chamados para sermos de Jesus Cristo. Efésios 1:4, Gálatas 1:6 e Romanos 1:6. Em segundo lugar, queremos salientar que os crentes da economia da graça não são os únicos que beneficiam da eleição, mas sim todos os de todas as economias. A eleição da graça divina inclui, portanto, os eleitos depois de Adão, ao final do reino de Cristo, tanto em Israel como entre as nações dos gentios, embora a parte dos santos das diversas economias durante a eternidade seja diferente, todos são os amados eleitos de Deus e serão introduzidos na bem-aventurança e glória do estado eternal, quando a habitação de Deus será com os homens. Apocalipse 21, versículo 3. Por fim, convém salientar que a eleição e a redenção não constituem senão uma parte do propósito eterno de Deus. Esse propósito compreende o conjunto dos seus desígnios a respeito de todas as coisas que se realizam em Cristo, da Igreja, de Israel,
das nações, da criação dos impenitentes, de Satanás e dos seus anjos. Deus tem determinado, portanto, tudo quanto à eternidade, e nada escapa ao seu propósito eterno. Diria ele e não faria? Números 23, versículo 19. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 36. De entre as diversas passagens da Sagrada Escritura referentes ao assunto de que tratamos, existem 3 que são como que o resumo dos desígnios de Deus e dos propósitos de Deus e seus caminhos de graça para os eleitos, a saber, primeiro, 1 Pedro 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade do Espírito. Segundo, Romanos 8, 29 e 30, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Terceiro, 1 Coríntios 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. Segundo os desígnios da sua graça, Deus nos conheceu. Deus conhecia desde a eternidade os que seriam os seus eleitos. Somos eleitos em Cristo segundo a presciência de Deus Pai. Vemos brilhar nessa presciência os raios eternos do amor paterno. Foi Deus Pai quem nos conheceu. Eleitos, escolhidos designadamente destinados. Os eleitos são os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 27. Predestinados, destinados antecipadamente a fruir as bênçãos presentes e no porvir, resultantes da eleição e da redenção. Uma das mais gloriosas será a de sermos perfeitamente conformes ao Senhor Jesus. Chamados, Deus nos chamou pelo Evangelho, 2 Tessalonicenses 2, versículo 14. Mas esta chamada não é apenas o apelo que Deus faz ao pecador por meio da pregação do Evangelho. Esse termo indica também o conjunto das bênçãos espirituais que a chamada de Deus traz aos que lhe obedecem. Santificados, posto à parte para Deus pelo poder do Espírito Santo. Eleitos em santificação do Espírito. 1 Pedro 1, 2. Devemos sempre dar graças a Deus por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito, 2 Tessalonicenses 2, versículo 13. Eleitos para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em caridade, Efésios 1, 4. Mas haveis sido santificados pelo Espírito do nosso Deus, 1 Coríntios 6, 11. Estamos lavados de nossos pecados pelo sangue de Cristo e feitos assim próprios para a presença de Deus. Àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1, versículo 5. Os nossos pecados foram todos expiados na cruz. Tudo foi ali regulado entre a justiça divina e a vítima santa, de sorte que Deus pode dizer dos crentes, abre aspas, de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, fecha aspas, Hebreus 8, versículo 12. Justificados, declarados justos, revestidos da justiça de Cristo, feitos justiça de Deus nele, aos que chamou, a estes também justificou, Romanos 8, 30. Glorificados,
chamados para participarem da glória de Deus no céu. Aos que justificou, a esses também glorificou. Deus que vos chama para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 2, versículo 12. Consideremos agora que a palavra de Deus nos diz sobre a eleição. O que é a eleição? É a escolha livre efetuada por Deus, em virtude da qual designou os homens que destina a terem parte na sua glória e ventura eterna. Em seu desígnio soberano, na plenitude da sua graça, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Deus, em sua onisciência, via de antemão aqueles que aceitariam a salvação. Havendo-os conhecido, elegeu-os e predestinou-os para a glória eterna em virtude da redenção, perfeitamente ditosos. Estes vasos de misericórdia foram dantes preparados por ele para a glória. Romanos 9:23. Em si mesmos, eles não eram mais que vasos da ira, como os outros também, e jamais teriam buscado a Deus de sua própria iniciativa. Abre aspas, não há ninguém que busque a Deus. Fecha aspas, Romanos 5:11. Sem a eleição, todos os homens teriam seguido Satanás e participado da sua sorte, porque por natureza são filhos da ira, submetidos de sua própria vontade ao príncipe das potestades do ar. Inimigos de Deus no entendimento, Efésios 2:2, Colossenses 1, versículo 21. Sem a eleição, ninguém aceitaria o Evangelho. Foi isso que o Senhor Jesus mesmo declarou. Era necessário que Deus atraísse o pecador. Abre aspas, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Fecha aspas, João 6,44. Mas, preciosa segurança para todo culpado que dele se aproxima. O Senhor disse também, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Versículo 37. A salvação de todos os que o Pai lhe deu está assegurada. A graça do Pai que escolheu alguns a fim de os dar a seu Filho e os ter na sua presença como filhos amados. Convém, todavia, recordar que a responsabilidade do homem permanece inalterável. Deus fez tudo para a sua salvação, porque Ele quer que todos os homens se salvem. 1 Timóteo 2,4. Mas não constrange a ninguém. É por isso que cada pecador é responsável por aceitar ou recusar a graça que lhe é oferecida. Quando se prega o Evangelho a todas as boas novas, é preciso insistir também sobre os direitos do Senhor, porque Ele é Senhor de todos. Atos 10, versículo 36. Os que rejeitam como Salvador, recusam, portanto, ao mesmo tempo reconhecer o seu senhorio universal. A este respeito, o homem não é livre para menosprezar a salvação que Deus lhe oferece em Cristo, e não a despreza impunemente. Se o faz, expõe-se ao juízo merecido que atingirá todos os que no tempo presente, como outrora declararam, abre aspas, não queremos que este reine sobre nós, fecha aspas. Por outro lado, o nosso espírito é incapaz de aprender o benefício misterioso que existe entre a eleição, segundo a graça, e a responsabilidade do homem. Mas nós, porém, recebemos com fé e uma santa reverência o que a palavra de Deus nos tem revelado a este respeito. Por um lado, Deus escolheu os que destinou à glória eterna e, por outro lado, Deus anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos 17, versículo 30. No começo do seu ministério na terra, o Senhor Jesus pregava com vigor uma mensagem análoga, dizendo, abre aspas, arrependei-vos e crede no Evangelho, fecha aspas, Marcos 1,15.
o homem é responsável pela sua decisão a respeito dessa ordem. Pode obedecer, isto é, crer, ou pode desobedecer. É isto que repetimos, explica o juízo eterno. Abre aspas, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Fecha aspas, João 3, versículo 36. E o seu fundamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. 1 João 3, 23. Não é nosso propósito tratar desse assunto a fundo e as passagens citadas bastam para pôr em evidência a responsabilidade de todo homem a respeito da salvação, sem que essa responsabilidade seja, de modo algum, atenuada pelo propósito de Deus quanto à eleição. Mas com a responsabilidade do pecador aceitar a graça, liga-se a nossa própria responsabilidade como crentes de anunciar a boa nova da salvação, em redor de nós e de orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador. Compete-nos, até segundo a exortação do Senhor, forçá-los a entrar. Lucas 14, 23. Não disse ele aos seus antes de os deixar, abre aspas, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, fecha aspas. E, abre aspas, ser-me-eis testemunhas até os confins da terra, fecha aspas, Marcos 16:15 e Atos 1:8. Ai de mim, se não anunciar o evangelho, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9:16. Possamos nós, pois, compreender a nossa responsabilidade para com as almas perdidas e nos recordarmos que somos todos embaixadores da parte de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Quando nos elegeu, então, Deus? A palavra de Deus dá-nos a resposta a essa pergunta nas 3 seguintes passagens. Foi antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, antes dos tempos do século, 2 Timóteo 1:9 e Tito 1:2, e desde o princípio, 2 Tessalonicenses 2:13. Deus concebeu, portanto, o seu desígnio de graça na eternidade. Em sua soberana sabedoria, Deus tomou, antes da fundação do mundo, a deliberação de um plano admirável a respeito de cada um de nós, e de conformidade com esse propósito, chamou-nos na hora por ele determinada. Isto mostra que nós pertencíamos, nos desígnios de Deus, a um sistema estabelecido por si em Cristo antes que o mundo existisse. Sistema este que não é do mundo e que subsistirá quando o mundo tiver passado. O nosso lugar em Cristo foi nos dado antes que o mundo existisse. Embora esse mistério não pudesse ser revelado plenamente, antes que o Senhor tivesse consumado a obra da cruz. A Escritura lança já no Velho Testamento alguma luz sobre o propósito de Deus. Assim, Davi exclama, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Salmo 65, versículo 4. Essa passagem contém como que uma revelação antecipada, de certo incompleta, da eleição, aquele a quem tu escolhes, e da chamada e fazes chegar a ti, e da introdução da glória para que habite em teus átrios. Contudo, é o Novo Testamento que nos dá uma revelação completa desse mistério. A sua graça nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, escreveu Paulo a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 9. E no princípio da sua epístola a Tito, onde fala, abre aspas, da esperança da vida eterna, qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Fecha aspas, Tito, capítulo 1, versículo 2. A salvação
a graça, a esperança da vida eterna foram-nos dadas ou prometidas antes da fundação do mundo, porque estão ligadas indissoluvelmente à nossa eleição. Assim como a eleição procede dos decretos de Deus, que Deus havia ordenado nas profundezas insondáveis da eternidade. Essa revelação dá à nossa alma uma certeza e uma paz inabaláveis. Que poder poderia destruir um tal desígnio e uma tal obra? Havendo sido concebida e estabelecida em Cristo antes dos tempos dos séculos, o plano de Deus escapa inteiramente às contingências temporais. Está fora e acima do mundo e do tempo, embora se realize em parte no mundo e no tempo, quando Cristo foi manifestado. Segundo o perfeito conhecimento do passado, do presente e do futuro, Deus determinou tudo de eternidade a eternidade, de acordo com o seu Filho amado, para a sua própria glória. Os seus pensamentos terão o seu pleno cumprimento, porque procedem de Deus, que não pode mentir, e são todos estabelecidos em Cristo. Abre aspas. Quantas promessas há de Deus são nele em Cristo, sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Fecha aspas, 2 Coríntios 1:20. Qual é o fundamento da eleição? A palavra aplica acerca desse assunto palavras exprimindo 3 pensamentos estritamente ligados. 2 pontos. A vontade de Deus, o propósito desta vontade e a graça de Deus. Todas procedem da soberania do Deus da luz e do amor. A vontade de Deus é, podemos dizer, a verdadeira origem dos desígnios que Deus fez para si mesmo desde a eternidade quanto à eleição. Deus concebeu esse plano admirável segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículos de 5 a 11. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Romanos 11, 34. Essa vontade de Deus traduz-se por uma decisão conforme os seus desígnios, isto é, que a Escritura chama seu propósito, em Romanos 8, 28. O propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, Efésios 1, 11. Ou ainda, o seu próprio propósito, 2 Timóteo 1, 9. Este propósito, que meditaremos mais tarde, Deus assentou e cumpriu em sua graça inefável, segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Timóteo 1, 9 a 10. A palavra mostra, portanto, claramente a perfeita harmonia existindo entre essas 3 realidades sobre as quais descansa a nossa eleição. Conhecer a vontade de Deus, o propósito dessa vontade e sua graça. Esta graça brilha e resplandece particularmente naquele em quem a escolha de Deus foi feita antes que existíssemos, mesmo antes que os mundos fossem criados. Não poderemos imaginar uma graça mais absoluta. Sabendo bem o que nós seríamos, Deus tomou desde a eternidade a irrevogável decisão de fazer de nós seus escolhidos e de nos conferir um dia as bênçãos que se ligam a este capítulo. Em presença de um propósito tão glorioso, podemos dizer, como Isaías, abre aspas, ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque fizestes maravilhas, os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Isaías 25, versículo 1. O que acabamos de considerar faz realçar os 3 caracteres da graça divina. Ela é soberana, é segundo o seu próprio propósito que Deus,
em perfeito acordo com seu Filho, nos elegeu. Ele tomou conselho de si mesmo. Ninguém poderá contestar contra ele. Romanos 9, versículo 20. Quem lhe dirá, que fazes? Jó, capítulo 9, versículo 12. A sua escolha é segundo a eleição da graça. Romanos 11, versículo 5. Esta graça é também incondicional. Com efeito, Deus não subordinou a nossa eleição a condição alguma. Se fosse de outra maneira, nós teríamos desfrutado uma paz bem precária, porque a nossa eleição e, por consequência, a nossa salvação teriam dependido da nossa observação das condições às quais teriam sido submetidas. Não, o conselho de Deus está firmemente estabelecido em Cristo para a eternidade. Por fim, a graça é, por definição, imerecida. Esse terceiro caráter toca profundamente os nossos corações, porque faz brilhar a fé que Deus não deixará de ter entre a sua escolha pela ruína e indignidade total que caracterizam aqueles com os quais Ele quer glorificar a sua graça, predestinando-os à salvação e à sua glória. Essa ruína e essa indignidade que Deus conhece antecipadamente não fazem mais que acentuar a extensão da graça sobre a qual se estabelece a nossa eleição. Que dizer de tal bondade? Se Deus, na sua misericórdia, condescendeu em olhar para nós, foi porque assim o quis. Ele decidiu também, segundo a sua benignidade, sem coisa alguma em nós ou no mundo, simplesmente inclinou-se, com referência a Romanos 11, versículo 34. Deus escolheu-nos tal qual somos, destituídos de todos os méritos, pecadores e inimigos. Toda a glória pertence ao Senhor e nós só temos que nos prostrar diante da sua insondável graça e adorá-lo. Quarto, qual era o propósito de Deus? Escolhendo antes da fundação do mundo aqueles que queria tornar em vasos de misericórdia, Deus tinha duas coisas em vista. Uma refere-se a si mesmo e a outra aos eleitos. Quanto a si mesmo, Deus quis glorificar-se em seus desígnios eternos de graça. Ele agiu assim a fim de fazer conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou. Romanos 9, 23. O mesmo lemos em Efésios 1, versículos 11 e 12, onde está escrito: predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, quanto à nossa adoção. É dito, para louvor e glória da sua graça. Versículo 6. Deus quer glorificar-se, trazendo muitos filhos à glória. Hebreus 2, versículo 10. Nesse desígnio, como em todas as coisas, o Filho é um com o Pai. Do mesmo modo, ele será como o Pai, plenamente glorificado pelas consequências eternas da eleição e da redenção. A nossa associação à sua glória contribuirá para realçar o seu esplendor. Ele será glorificado nos seus santos para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. 2 Tessalonicenses 1:10. Porque eles serão semelhantes a ele. Ver criaturas tais como nós, restituídas perfeitamente conformes a Cristo em glória, que motivo de admiração para as criaturas celestes, que glória para o Pai e para o Filho. E quanto aos eleitos, quando a palavra revela as bênçãos que são a parte dos eleitos, declara em muitos lugares o que são os predestinados. Esse termo mostra que eles são, assim, firme e definitivamente estabelecidos nos desígnios de Deus, que é a própria eleição.
Deus nos predestinou, quer dizer, predestinando-os antes de possuir e usufruir as bênçãos em sua plenitude. Essas bênçãos são as seguintes. Esse artigo continua em mais uma parte.